tudo amigos da Acima, não é? Para quem quer conhecer a Associação Acima, é a Associação Cabo-Verdiana de Intérpretes e Músicos Adventistas. Então, essa é a terceira temporada. Já há alguns dias, alguns sábados, né? Esse é o terceiro sábado, e não tem trazido ali alguns produtores e técnicos de som. Sábado passado não tive aqui na live dois técnicos, Zá e Samuel, e hoje, como alguns já têm olhado na Facebook, nós também trazer outro músico e produtor musical que é muito conhecido na Cabo Verde. Antes de trazê-lo aqui, eu queria lembrar de novo qual é o objetivo de nós, da associação, okay? Que é de congregar ou juntar tudo músicos adventistas, cabo-verdianos, que estão na Cabo Verde e também na diáspora. E através dessa associação, nós queremos valorizar e promover a entidade de música cristã, sempre de matriz cabo-verdiana, e também nós queremos apoiar e promover pessoas que têm sonho de produzir essas músicas, não é? Às vezes não saber que nunca tem essa facilidade na Cabo Verde, às vezes nunca tem assistência técnica, nunca tem pessoas para aconselhar, para orientar, e então se bom, criança, jovem ou adulto, já vou pensar um dia de fazer algum trabalho na área de música, já vou pensando em criar um ministério disso, então não estou convidado a associar acima, e nessa associação não tem esse objetivo de ajudar o bobo que tem esse sonho. E então, quero não esquecer também que nessa terceira temporada o objetivo é trazer produtores e técnicos de som, que às vezes não te fala só na música, são pessoas que estão a cantar ou tocar, mas que não esquecer, mas quem está a trabalhar na técnica ou na bastidor tem também uma grande importância na música. E é por isso que acima, nessa terceira temporada, estou a trazer vários produtores e sonoplastas para bem conhecer um pouco desse trabalho e para entender qual é a importância disso na igreja. E então, hoje, nós também trazer nosso convidado muito especial, que também é lá de Ilha de São Nicolau, a ilha que, por tradição, tem feito grandes músicos na Cabo Verde. Não conheço a história de Cabo Verde na área de música, e não tem grandes intérpretes que vêm da ilha de São Nicolau. E então o convidado que não está a trazer os outros hoje é conhecido por JJ, e me conhecer na década de 90, e quando me conhecer ainda não estava, como que está dizendo, a Cabo Verde chota, muito chota na música, e quando um olhar cheio de talento, cheio de dons, a primeira coisa que me pensava foi, esse jovem está muito evoluído para essa época. Okay? Já na 90 ele está a fazer tanta coisa, ele está a tocar vários instrumentos, já está a produzir som, e ainda, infelizmente, a Igreja Adventista que estava preparada para absorver. E então, não estou te chamando na tela, nós, amigo, nós irmão, João José Ramos dos Santos. Muito boa tarde, JJ. Ok. Não sei se está com problema no som. Ok, então já não tem na tela nós irmãos JJ, que também de São Nicolau. E então, estou vindo direito. Acho que não está com problema técnico, se é som que está sem. JJ, estou vindo direito.
não está com um pequeno problema técnico, já não tinha na imagem, mas acho que não está com um problema na som. Não basta aguardar. E então, o modo que está a dizer, na década de 90, né, em conhecer JJ na igreja do Salmas, ele estava lá de passagem, e até ele que, na altura, me está a tocar acordeão, bem da Somada, tinha bota da Somada para a igreja de Sal, e me estava mais à vontade na acordeão, porque na Somada era um instrumento que está a servir muito no evangelismo. Então, a pessoa está a gostar quando não está a sair, não está a cantar com aquele acordeão, talvez por causa de cultura, não saber que na Ilha de Santiago está a gostar de ferro e gaita, né? Então, a pessoa está a apreciar muito. E então foi João José que dá alguns toques no piano. Eu aprendi algumas técnicas com ele, né? E foi nesse período que começa a ser um pouquinho mais, começa a aprender mais o piano e ser influente. Eu já notei na tela de novo, JJ, boa tarde. Vou te ouvir agora. Acho que não está continua com o problema técnico. Às vezes está acontecendo, não é? Não saber que a internet às vezes nem sempre é das melhores na Cabo Verde. Mas não está a esperar, mas já não está tendo na tela. Eu também tenta de novo. E então, estava-te a dizer que então foi através dele que um bate aprender algumas técnicas, né? Com piano, e praticamente assim, foi na década de 90 que começa a tocar piano, está a melhorar, aperfeiçoar um pouquinho na música. E foi graças a nós, irmão João José. Então, hoje nós também conheci um pouco de seu percurso, não é? Quem que ele é, como que ele começou na música, e conhecer um pouquinho de sua história e também entender como que a produção musical pode ser muito importante nas igrejas. E também para quem está pensando fazer alguma carreira ou algum ministério na área de música. De novo, não tenta colocar na tela técnicos. Acho que ok, enquanto não está a resolver isso, não também ouvi a primeira música desta tarde, que eu não sei, ok? Já não estou conseguindo trazer de volta, então não também ouvi uma interpretação de Samuel Souza. Então, não ouvi com atenção a mensagem que ele está trazendo hoje nessa noite. Boa noite. Zé, já está bem? Perfeito. Ok. Mas o mesmo é prazer estar ali conheço. Na casa de acima. Muito boa noite. Ok. Hoje está cantando música que ainda fala sobre brevidade da vida, né? O tempo. Sopro que vai na vento. Se boca para pensar, para prestar mais atenção. Pode ser tarde para fazer, tem mais vida que tem chance.
calma, na tempo. Ser esperto, ligeiro, não obedece voz de ordem. Ser esperto, ligeiro, não obedece voz de ordem. Se você sente desariado, jove pra cruz, eta guiabo. Se tempestade destruído, Jesus está ali para reconstruir. Com calma, dá tempo, amor e Ele que tá comanda a vida. Com calma, dá tempo, amor e Ele que tá comanda a vida. Muito obrigado, Samuel. Vida na Bento. Música muito bonita, letras lindas. Que Deus pode abençoar-vos sempre no ministério. Não quer saber se Jota já está na linha. Muito boa tarde, JJ. Ok, já não tem JJ. Muito boa tarde. Agora sim. Já. Muito bem, graças a Deus já não está na live. Sim, não tenta mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, JJ. Pronto, bem conhecido por sim, JJ, não é? Assim. Então, não queria conhecer um pouquinho mais, antes de começar a falar de música, né? Qual é o nome? Boa tarde. Não sabemos, mas tem vários nomes, né? Então, não queria conhecer sim, um pouco é verdade. saber de onde é que você bem, onde é que você viver, onde é que você viver e que igreja que você frequentar. Bom, já começou a responder. Minhas origens. Me dali de São Nicolau, nascido na zona de Put, que, para curiosidade, para alguém saber, fui daquele lugar na Cabo Verde, teve primeiro biblioteca, escritor João Lopes, portanto, da zona de Pico Agudo. Essa é apenas uma curiosidade. Depois muda para a área de Lomé Pelote. Depois me vai passar também, para quem quer saber, fui na sala, que esse põe esse nome de JJ. Meu nome é João José Ramos dos Santos, mas na sala aqui, esse põe essa alcunha de JJ, até dia de hoje é JJ. Muito pertence adventista de Tarrafal, São Nicolau, que por acaso é a única igreja que tem na São Nicolau de momento, que tem duas igrejas, que assim, não está tenta, vá para o lugar mais quando só Tarrafal. Ok. Então, os outros juntei aqui as duas igrejas de Cachaço com a igreja de Tarrafal, então os outros ficaram só com a igreja. Porque na altura que estava na São Nicolau, me lembro, tinha dois grupos, um na Tarrafal e outro na Cachaço, né? Muito bem. Jota, agora,
São Nicolau está a dizer, mas é Bom, berço de muitos problemas. músicos e compositores cabo-verdianos. Eu queria saber quando foi o primeiro contato com a música. Vou te lembrar. No Cataxon, não tem um delay de alguns segundos, mas no Cataxon agora, Jota. Okay? Olha, que é fácil lembrar, mas só que o que eu não consegui lembrar que já na 70, no ano 70, na altura tinha apenas 6 anos. Estava a fazer aqueles bates tradicionais, aqueles bodes de rabeca na zona caguda. Então, a curiosidade era esperar mancher para baixo, se por acaso tivesse algum corda, se pode haver se mantinha na introdução, como se a dizer. Sim? Sim, não te ouvi. Mas mesmo que tu ouvi direito agora. Nada falando, então, se precisam de data, então foi a partir de 74 que começa a ter esse paixão, desperta esse paixão para a música, começar no violão. E desde 74, portanto, já com 6 anos, até dia de hoje, me abraço a violão e parece-me casar-me a ele, nunca tenho dia de divórcio, por enquanto. Ah, muito bem, muito bem. Agora, não sabia uma boca te toca somente violão, porque me está a lembrar, me estava a dizer um bocadinho, que os primeiros toques na piano me prenderam uma boa. Então eu opto a tocar lá na sala, bate aprender a fazer as coisas. Agora, que outros instrumentos você toca para além do violão? Alô? Parece-me que está com problema de rede, é isso? Sim, não está com problema de rede, sim. E não tem um pequeno atraso de alguns segundos. Sim. Alô? Quer saber se... Ok. Boa pergunta. A violão foi o primeiro instrumento que começo a tocar, sem dúvida. Mas quando começo a fazer a montanha home studio, então comecei a sentir necessidade de aprender a tocar cavaquinho, viola de 12 cordas. Já tinha um início dele, então já me falei assim, mas manta falei, já está com atraso, né? Mas já me falei assim, já instrumentos como cavaquinho, viola 12 cordas, viola 10 cordas, também viola baixo, bem parecido depois com comecei a pôr a home studio, foi um instrumento que não tinha necessidade de usar a estudar, então aprendi um pouco de tocar esse outro instrumento também. Ok. JJ, então, quando é que eu criei o primeiro home studio? E Sim. outra pergunta é quando que eu tive
um interesse particular pela produção musical, porque me está lembrando, mas me estive lá na Bocasa várias vezes, sempre está a mostrar-me alguns trabalhos interessantes que vou estar a fazer naquele tempo, entendeu? Então, quando foi que começou com esse interesse? Alô? Não te vi? Não leva em conta que não tem os 30 segundos de atraso. Então, se o ouvir-me a dizer esses 30 segundos, vou poder continuar uma conversa. Alô? Home Studio, depois de 2002, como fazer... Alô? Botou? Alô? Ok, minha primeira home studio foi quando estava para Estados Unidos. Na 2002, meu rapaz para ele produzir seis músicas na casa, então fica completamente fascinado para aquele programa, para aquela maneira de produzir música. Mostra aquilo como uma solução. Um parte está complementando o que eram as ideias que me tinha para a música. E me abraçou esse projeto, me trazia o primeiro computador para Cabo Verde. Na 2002, foi daqueles primeiros anos na Cabo Verde, começou a usar um programa que se chama Cubase para música. A partir de lá, me bate a produzir alguns trabalhinhos assim. Na altura, o programa que está a permitir muita coisa. Hoje em dia, não, é até melhor. Está faltando agora, talvez, conhecer técnicas, assim, eu estava a falar, naquele parte de som, que nunca está conhecendo muito. Se para captar, só poder captar, está gravando, mas para aquela parte de tratação, ainda nunca saber muita coisa. Ok, não também ouvi segunda música, não tenho convidado Samuel de novo, enquanto não te pedi técnicos para falar, resolver a questão lá com JJ de se a internet está com um bocadinho de delay. Enquanto não te ouvi música, não te pedi técnicos para tentar resolver mais isso, para não bem da continuação de nossa entrevista. Então, nós, mano, Samuel, não está a gostar de ouvir de volta, não está a fazer uma pausa, então não bem ouvir mais uma mensagem de mano Samuel. Nunca te ouvi, Samuel, está com o som desligado. Obrigado. Obrigado. Acontece. Me já faz de tudo para ser feliz. Sigue sonha coração. Manhã desejos da nação.
Manhã Deus nunca abandonar. Herança e levantar. E perdoar e transformar. E gostar Deus me dá descansa na sombra de onipotente tacha, bom abrigo, bom amigo, amor Senhor em refúgio, eta libranco teu amor tá sustentando, nascimos. Hoje minta canta para Criador, minhas culpas é pagar com amor, e hoje Cristo está comigo. Manhã festa firme na minha bom Deus, nasci palavra em tempo dele, e teu amor e proteção. E gostar Deus me dá descansa na sombra de onipotente tacha, bom abrigo, bom amigo, amor Senhor em refúgio, eta libranco teu amor, eta sustentando, nascimos, mas na Deus me dá descansa, onipotente tacha, bom abrigo, bom amigo, amor Senhor em refúgio, eta libranco teu amor, eta sustentando, nascimos. Música de Michel Matos e arranjo de Samuel Souza. Okay, muito obrigado, Samuel. Fez linda mensagem, música que me gostou. Não te ler alguns comentários ali de alguns leitores, de alguns nossos amigos que estão assistindo. Nos mano Tony, aquele abraço Eliseu Teixeira, Tony Martins, DJ Braba, minha mano DJ Braba, um forte abraço. E também aqui tem um ministério muito bonito, não te pediu, não te desejou sucessos na tua carreira e que tudo corre direito. Ok, não também parti para a segunda parte, vamos ver se não estou a conseguir falar de novo com JJ, não estava com um problema técnico. Já notei na tela. JJ, notei ali de novo. Estou vindo direito agora. Não está com um pequeno atraso, mas é por causa da rede, ok? Não tem aquele delay de uns 30 segundos ou mais, né?
Se calhar é porque ele está com vídeo ligado, então ainda ele está a ter um consumo de banda maior. Quer saber até que ponto que não podia fazer sem vídeo, mas se calhar não está pedir técnicos, sim, para não ligar, não é? Não está tenta até podia bom, não também tenta ligar para Messenger. JJ, what to him? Não está com um delay muito grande. Não tem tenta conversar. Já tenta falar com ele via Messenger, porque não está com um delay muito grande. JJ tenta ligar para Messenger, então pôr viva voz. Vou poder desligar, vou poder sair de live, então tenta chamar para Messenger, porque não está com um atraso muito, muito grande e nunca te vi. Ok, Notalita tenta. Às vezes não tens dificuldade, né, na comunicação e provavelmente ele está usando rede móvel. E não sabia que Cabo Verde ainda nunca tem fibra óptica, nem toda gente tem ADSL e a maioria de gente ainda está a usar 4G, mas que... Boas, JJ. Vou-te ouvir direito agora, né? Tu vi direito. Eu acho que o problema é que você no fim de semana a linha é carregada na Cabo Verde, então está ficando lindo. Exatamente, exato. Ele está muito lento, porque quando me está a falar uma boa, ele está a demorar às vezes 1 minuto ou mais para ouvir-me. E vice-versa. Então isso está atrasa muito. É verdade, é verdade. Ok, então não continuam a saber. Agora queria ouvir se pessoas lá na casa de Tovidrete me está a gostar para alguém dar-me um feedback se este está a conseguir ouvir J Drete. Só tu vi-me acima dos que estão na live. Só tu vi J Drete. Alô. De esperar só de dar um feedback se este tu vi Drete. Está a dizer mais ou menos. Estou a dizer mais ou menos. Mais ou menos. Bom, alguém se fala, mas está melhor. Já me tenta... Bom, então não continua, Jota. Então, vou estar-te a falar daquela questão que boa para a América, não é? E boa maltas lá está a trabalhar com música na casa, né? Nunca entendi bem aquela história, eu podia repetir lá, a maneira que surgiu esse bom interesse para a produção musical. Exato. Quando me fazer para os Estados Unidos em 2002, então uns galãs para casa de um cabo verdeano, ao lado do meu vizinho, falou de um home studio, mas na altura não sabia nem que era um home studio. Então vá para essa casa, como é aquele programa, ainda o primeiro programa musical que tinha, o primeiro software era Cakewalk, ainda que era com o Bass, nem que era outro programa, era Cakewalk.
K-Work. Quando como é que ele rapaz está conseguir meter cavaquinho, meter voz, meter baixo, eu falei, credo, vi como tu sonha desde há muito tempo. Eu fiquei tão fascinado com aquele programa. Como fazer todo o meio de arranjar o primeiro computador, fui lá como trazer para Cabo Verde, em 2002. Na altura, quando trazia aquele programa, passava o Nicolau. Ninguém, nunca estava na Cabo Verde, se não foi o primeiro, não, foi um dos primeiros. Ok. Então, E sinceramente, aquele viagem... E eu tive problema, certamente, na trabalhar aquele programa, né? Hoje dá aula na Merca, como que você está a trabalhar? Não, aquele que foi... Nunca pensa naquela parte, não pensa só na instalar programa. Da maneira, então, passou para alguém, ficar a saber, me passa 6 meses para tentar conectar o microfone para entrar no programa. Me passa 6 meses de cara desanima. Se quer pastor Francisco, estava bem de coisa, estava a dominar a igreja na altura. Então, eu não consegui ter entrado, assinar o microfone no programa. A partir dali, sinceramente, me senti um alívio. Fiquei durante 6 meses, não me impaciência. Não, muito bom, ok. E você lembra quando é que foi o primeiro trabalho que vou fazer? Depois que tudo o equipamento estava pronto, instalado, qual foi o primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho, infelizmente ou felizmente, que foi um trabalho religioso. Minha mãe sempre está a cantar, desde menininha está cantando, então a primeira coisa que me fazer, então minha mãe que tinha uma voz bonita, bonita mesmo. Então, um banho gravava num morna, que até dia de hoje, que a família ensina aquilo música, tem que ficar acima de você, porque toda a minha família dele, minha mãe está cantando, quando ele era em 2002, ainda estava com aquele mesmo, nunca estava com a mesma voz, mas ainda estava pulmão para cantar música, e a senhora tinha uma voz muito doce. Então, foi tão especial. Então, ele foi um trabalho religioso, mas também vi minha mãe ter essa voz gravote, como Arna, também para mim foi uma coisa interessante. Sim, ok. E isso. E depois de que lá, vou ter feito mais trabalhos, que trabalhos mais vou fazer? Me fazer teu trabalhos. Naquele princípio, deve confessar que nunca começa direito, porque quem começou a produzir eram artistas. Sim. E para falar a verdade, nunca comecei direito, não. E está voltando, aquele programa, a hora que eu aprendi a entrar no programa de música, ele está voltando a ver, vou passar tempo, tudo os minutos porque passar dentro naquele vamos, tudo coisa. Então, se me bem conta, fui a cerca mais ou menos uns 2 ou 3 artistas que me produzissem obras, mas nunca produzi nenhum, não. Muito bem. Depois, comecei também a pensar na gente de igreja, mas São Nicolau em cima me fala, faltam recursos na altura, e até dia de hoje ainda falta recursos, mas é como se chama de um luz, porque já tem pastores nas campanhas, bem gente de Fogo, bem gente de Santiago, bem de São Vicente, bem de Sal. Então, não consegui ver que as pessoas que tinham talento, assistem música, assistem trabalho de casa. Agora, estou muito satisfeito porque agora estou a trabalhar uma pessoa uma pessoa de igreja e não está com um bom projeto. Não fala até que, enfim, aparecer pessoa. E fica admirado quando sou acima, no princípio, quando não fala. Pessoas falam, não, Jota, não sabia, mas vou estar trabalhando na música. Então, esse bem não me fala. E fica muito satisfeito porque fala, não, me está na caminho certo, me está também produzir música certa. Agora sim, agora me está na bom caminho. E me passou o quê? Uns 7, 8 anos desativado sem ligar, conectar à música. Mas música, quer dizer, é difícil não, um bocado de poder largar. Ele é um dom que Deus da gente, eu vou ter sempre. Exato. Portanto, é isso. Então, vou começar na música e vou começar então a gatinhar nesse processo de produção musical e vou dizer, vou fazer uns 2 ou 3 trabalhos. Agora, outra pergunta que eu queria fazer é como que funciona esse processo de produção musical? Desde o início até o fim, como é que ele está a funcionar? É boa pergunta, porque já na música, o produtor, o arranjista, necessariamente ele tem que ser um produtor, ele não pode nem saber equalizar a música e tratar aquele áudio. Este tem que estar faltando, pelo menos ali na São Nicolau, porque
tudo que ele fazia de missão. Tem um captor de áudio, Sim. mas naquele parte da falar de trabalhação, ou que não está a gostar de estar num lugar que não está a aprender mais algumas pessoas, não podia ficar bastante assim, porque até dia de hoje nunca tem nada de formação, nem na áudio, nem na nada mesmo. Então só que está a fazer assim para a minha curiosidade. Uhum. Minha processo é, me está a captar, me está a masterizar, me está a fazer tudo, mas não sei o que está certo. Não tem falta da chega de irmãos. Ainda bem que esse programa ali está a existir, que bate, para uma pessoa bate daquele outro, porque e cinco coisas estão funcionando. Um tem bate daquele outro, para cada dia para não até progredir, mas numa área que é tão complexa como a da música. Exato, exato. Portanto, na Cabo Verde, a maioria de pessoas que estão a trabalhar na área já é autodidata, assim como vou-te dizer, fui autodidata, nunca tive ninguém para ensinar, né? Mas devido à boa curiosidade e amor, principalmente, para a música e para fazer boa produção, vou conseguir. Agora, na boa opinião, quais os maiores desafios que não tem enfrentar em termos de produção musical na Cabo Verde e também na diáspora, como cabo-verdianos, dentro de nós, mundo adventista, não é? Qual é o maior desafio que não tem enfrentar nessa área? Um daqueles maiores desafios que me tem Raparote. Sim. Em primeiro lugar, nos ilha. Isso. Nos ilha, nunca está junto. Então, não está lembrando que na 2014, 2015, produzi Davi, pastor Davi, um trabalho. Por quê? Ele vem passar o Nicolau. Mas, sim, para ser outros artistas, Dom fala, ele falou, para produzir esse trabalho, não tem que passar o Nicolau, não tem que ficar na boa casa, não tem que assistir tudo. Quer dizer, daqueles primeiros embaraços que eu encontrei, para produzir um trabalho a nível de igreja. Nos ilhas, então, tem uma pessoa que está cantando bem, ele está na praia, tem outro que está tocando bem, ele está na São Vicente, tem outro. Então, não tenho encontrado um desafio tão grande nos aspectos. Esse é daqueles primeiros que aparecem na igreja, porque quem tinha o talento na igreja, aliás, quem quiser dar conta, sabemos, na igreja que aparecem aqueles melhores talentos de música. É verdade. Mas infelizmente, esse fator que chamou a distância, muitas vezes surge como problemas. Não estava juntos, não está a trocar mais ideia, não está a acompanhar, não está a colaborar mais. No mês de dezembro, não tem que ir para a Ilha de Fogo, aí já, para me terminar esse trabalho, como começar mais pastor, mas rapaz, não tem que ir. Implica, pai, passar uns dias lá, tem esses custos, então esse fator da chamada distância e daquele primeiro. No segundo plano, de recursos materiais. Hoje em dia, está a exigir muita coisa. Para gravar, às vezes, está a exigir um microfone, muito sofisticado. Então, cada dia, assim, em termos desses fatores de produção musical, também é um bocado complicado. Ali está saber onde eu está a arranjar um microfone, condensador. Mas onde eu está a na Cabo Verde, não tem esse problema, não tem que mandar buscar fora. Então, de que maneira? Então, tem esse problema ali também. Ok. Então, questões de material e também da distância. E vou dizer, vou trabalhar para a Ilha do Fogo no mês de dezembro. Podia falar partilhar nós um pouquinho, se é possível, desse trabalho? Não podia talvez na Messenger, é isso? Não, se podia partilhar a nós um bocadinho desse trabalho que vou estar a fazer. Esse trabalho. Esse trabalho é de um pastor que é Alex, nunca sabia se o irmão está consciente. Pastor novo, que vem passar o Nicolau. Ele vem passar o Nicolau, então não traz ele ali na casa, não está ali uma coisa, não tem um home studio lá na casa, então não ponhamos junto da útil ao agradável. Ele tem grandes composições, ele tem boa voz. Vamos falar, vá na casa, vou deixar-me apenas. Vou deixar-me apenas aquele melodia, uma voz, para me trabalhar. E ainda 3 dias de trabalho intenso naquela música. Quando que ele vem querer essa música, ele falou, não, esse é trabalho de brincadeira, esse é um trabalho a sério. Ele falou, nunca também fica só nas músicas, não também arranja, não tem que fazer um trabalho completo. Ele falou, justamente, para a música que botei, para o talento que botei,
não tem condições, ou é compositor, me está a fazer arranjo, então não apanhei, não abraçou esse projeto e já me tem que música, a maioria deles já me diz. Agora eu bato a trabalhar, trabalhando da espera que de ter mesmo sempre tem tempo à vontade para mata trabalhar na esse. E de certeza, alguns jogar na fogo, apareceu outros projetos. Isso. Então esse é o primeiro grande projeto, não é? Que eu estou a fazer junto com a pastora Alex, não é? Digamos, a nível da música adventista, não é? Na Cabo Verde. O primeiro projeto foi o pastor Davi Mal, que nunca ele quer chegar de aquele trabalho por completo, né? Ok, sim. Algumas pessoas subem daquele trabalho, mas nunca lançaram um CD, por várias razões, ele decide Cabo Verde. Mas esse que apareceu agora, eu acho que é tempo de mostrar pessoal que realmente tem talentos na igreja e não está conseguindo produzir, nunca está falando que produção assim sofisticada, mas não também fazer qualquer coisa que ele não estava a tentar fazer nos melhor possível. Isso. Ok, então já tinha feito um grande trabalho com o pastor Davi e agora é o segundo grande trabalho. E agora, na Bover, qual é o papel da CIMA? Ou uma maneira que botou é o papel da CIMA na produção de música adventista no seio de cabo-verdianos? Olha, a CIMA também funcionou como facilitador. Uhum. A CIMA é justamente para bem pôr tudo só que tem talento, está a ouvir companheiro. Está da companheiro. Está a descobrir de onde é que aquela pessoa está. Qual é que é esse talento. E a hora que a CIMA conseguir fazer isso, talvez te bata por mais grande. E não te bata sentir muito mais incentivado. Isso. E já agora, e quer saber quem teve essa iniciativa, mas é uma iniciativa louvável. Olha, pessoas interessadas na procura de talentos, na levar música evangélica para frente. Quer dizer, realmente é um programa que me poder parabenizar, me agradecer, porque assim é a primeira vez, não estou a esperar que dê mais oportunidade. E de certeza, por exemplo, a mim nunca estava a conhecer Samuel, a ouvir-lhe a cantar, que grande voz. Então, também conheci pessoas, então, não estava a conhecer companheiro, então, acima, ter esse papel justamente de pôr artistas em contato com a companheira. Ouvisse esse problema, e nem tudo, e acima de tudo, sempre poder ajudar na resolução de algum problema, que eles dão também. Isso. Realmente esse, então, é um dos objetivos que já está a ser cumprido, e é isso. Ok, JJ, me conchego mais por JJ, é difícil dizer o João José, não é? Agora, a nível da igreja adventista, vamos saber, boa uma pessoa está tocando também que está dando muita importância à música. Agora, qual é a importância, ou a maneira como botou a importância de música e também da produção musical na evangelismo, na pregação, no evangelismo, no trabalho de avanço da igreja? Olha, a música é um daqueles instrumentos utilizados, daqueles instrumentos que Deus utiliza, que é para propagar o evangelho. Uma vida cristã sem música, sem louvor, é uma vida triste. Então, música, sinceramente, não quero saber qual é que é a expressão melhor, mas não está falando. Mim, se nunca tinha música, se nunca estava a ouvir música evangélica, se nunca estava a ouvir música, minha vida espiritual era assim tão alegre modo que hoje em dia. E hoje em dia tem grupos que cada prega mensagem falada, mas se prega mensagem através de música, tem um grupo no mundo que faz isso. Para pregar evangelho através da música. Isso tem ganhado. Isso tem suas vantagens, tem tido muito lucro com isso. Contudo, a não ser, mas tudo enquanto que boa fama, tudo enquanto tem boa reputação, também o inimigo está atrás dele. Música também tem levado pessoas para Deus, mas música também tem afastado pessoas de Deus. Porque ultimamente os estilos que estão na igreja, muitas vezes, já que é aquele estilo que é padrão de música,
música religiosa. Então não tem que ter muito cuidado na cena, sempre equilibrado na balança. Música, seu objetivo é louvar e adorar a Deus, não o homem ou o talento. O objetivo da música é justamente para levar os homens a louvar. É uma expressão de gratidão que a gente tem para Deus através da música. Então, há que ter muito cuidado também, porque o inimigo muitas vezes está a fazer isso, e ultimamente, na hora que vou utilizar músicas religiosas, tem só que ele tem só apenas aquele conteúdo religioso, aquela letra. Isso. Mas tantas, hora quando já que aquela roupagem de um rock ou de um blues, então não tem que ter muito cuidado nesse aspecto, porque também o inimigo está a aproveitar disso. Ok. Então, segundo então, um produtor musical, nesse caso, deve ser uma pessoa muito consagrada, não é? A Deus, não é? Porque dele está a depender muito o estilo de música e aquilo que exato, que é o ideal. Então, segundo, última pergunta, talvez não está a fazer, então, igrejas precisa mesmo desse produtor musical? Imagina, não tentei imaginar uma igreja ideal. Se toda igreja tivesse um produtor musical, botou que seria um mais-valia para a igreja? E se sim, outra pergunta é: o que um produtor precisa saber antes de ele começar a seu trabalho? Exato. Um produtor musical, há tempos me teve na conversa quando nos grandes músicos que teve ali na São Nicolau, que é Paulinho Vieira, ele falou uma coisa como quero dizer, ele falou muitas vezes um músico tem que ser um bom psicólogo, para o bandido dizer que ele pessoa crê. Mas nós, é o seguinte, nós não temos que entender o que Deus crê. Um produtor musical tem que entender qual é que padrão Deus crê. Porque quem não está estabelecer padrão musical, não, Deus é que está estabelecer padrão. Mas nesse aspecto que uma música também tem aquele parte para louvar Deus, mas nunca uma música também é uma área comercial. Então tem pessoas que estão a produzir música simplesmente para aquele lado comercial. O produtor muitas vezes não vê o padrão. O que ele quer saber é se está a produzir para satisfazer o cliente. Nunca está caindo naquela onda, né? Se minha hora quando está a produzir música, não está a tentar fazer uma música mais... não quer estar a falar... Não quer saber qual é que é o padrão certo, mas pelo menos há certos ritmos. Botei porque é que a música para relaxar. Música é aquele que te leva para a altura. Música é aquele que está a refletir no bom interior. Música cai para a sua camisa. Música cai para tocar a emoção. Só que está aquela parte emocional. Ele tem que tocar aquela parte espiritual. Então, nesse aspecto, o produtor musical, principalmente nas igrejas, devia ter produtores musicais. Mas aqueles produtores que estão dentro do padrão, de maneira que está dentro do padrão, tem vários conselhos na Bíblia, tem vários conselhos, principalmente na Espírito Profecia. Ali que esse conselho, porque música é um instrumento nas mãos de Deus, mas também o inimigo também pode usar também. Isso. Muito obrigado, JJ, por aqueles conselhos. Vamos esperar que outros produtores musicais ali te ouvir. E não queria ouvir. Eu acho que te dá para ouvir, tinha uma apresentação para fazer nós, de tocar um hino, né? Acho que te dá para ouvir na Messenger. Antes de não terminar, não te agradecer e também não estava a pedir, também apelava que fazer parte também dessa associação, não é? Porque nem saber, mas vou ter um grande background que vou poder dar tchau, não é? Nessa associação, e também pessoas que também começam agora, porque já vou um veterano, não é? Como que alguém dizer, é como se eu fosse um Paulino Vieira da igreja no meio adventista na Cabo Verde. E então, sim, não te agradecer por continuar nessa caminhada e que vou poder ser também uma forte influência positiva para a vida de mais jovens. Então, dá para ouvir então aquela mensagem musical que eu tinha para apresentar na viola? Sim, que seria tocada. Agradecer para ter lembrado da JJ, para convidar-me para fazer, para dar minha testemunho, para dar minha chega. Muito agradecer, tchau. Também tocar vocês uma musiquinha
na vilão também, que eu acho que música bastante conhecida. Ok, nós é que te agradecer, JJ. Ok, obrigado. Ok, no... Ok, não te agradecer, nós irmãos JJ, e não te pedir, nós amigos, desculpa, porque não tive um problema técnico, um problema de conexão. E que não esquecemos, a próxima semana não te trazer aqui mais um grande da música. A semana não também publicar na Facebook. E não convida mais pessoas, ok? Hoje não vi sábios conselhos de nós irmãos JJ e não vi essa experiência muito interessante, ok? Então não bata convida mais pessoas, não bata influenciar mais pessoas, nós que é da música e não só, não é? Que não saber que através da música, principalmente na Cabo Verde, a igreja tem usado essa ferramenta para trazer muitas pessoas. E ainda sábado passado, no último live, não comentei isso. Muitas pessoas conhecem a verdade através da música. Não está lembrando a Ilha de Santiago? Quando não está a sair com um acordeão, muitas pessoas estão para ouvir, porque se que tivesse música, és que está a ouvir aquilo. Então, na próxima semana, não estou ali de novo, nunca sabia se, pergunta a Samuel se tinha mais uma última música para cantar nós, para não encerrar o programa. Então, pedir técnica, coloca Samuel na linha. Samuel, tem uma última música? Botar com o microfone desligado. Não pode cantar, senhor. Ok, então não está a terminar com a música de Samuel. Qual é o título da música? Que a música aí também é na parceria com o Michel que não faz, e com o Michel então é Minha Herança. Ok, e então não está a terminar com a Minha Herança, interpretado por Samuel. E então desejo a todos uma boa noite. JJ, mais uma vez, boa noite e obrigado pela participação no programa. Boa noite para todos acimados e até a próxima semana, querendo Deus, e uma boa semana para todos. Ok, obrigado. Um abraço. Um abraço. Minha herança piri panha pai. Semeru semaguandi siribai. Mundos e amigos tudo na minha pé. Curtinho divirte-se, mancre. Canto bem na mídia, estava me só. Na miséria e sem cauristã. Medo e vergonha toma conta mim. Será que se volta pra minha pai tá torna-se tão? Mas minha pai maloja e core abração e carregam e beijam com o teu amor é mostrando. Mas nunca quer deixar de amar. Mas minha pai maloja
e core abraçam, e carregam, e beijam, que o teu amor é mostrar, mas nunca cá deixar de amar. Hoje decidi nunca mais voltar para trás. Deixa minha pai nunca mais me crer se paz. Hoje decidi nunca mais voltar para trás. Deixa minha pai nunca mais me crer se paz. Mas minha pai malojan e core abraçam e carregam e beijam, que o teu amor é mostrando, mas nunca cá deixa de amar. Amém. Amém. Só mais um recadinho rápido. Próximo domingo, amanhã, 8 dias, né? Não tem lançamento da plataforma Cima. Nós fica com atenção que durante a semana nós tá a fazer algumas divulgações e eu queria fazer um pedido especial ou um apelo para que tem um adulto que tem um filho na casa que gosta de cantar, que ele mal tem dom para música. Talvez eu pense na fazer algum trabalho discográfico para o filho. Entre em contato com a Cima. Um jovem que tem talento, ok? Que escreve algumas músicas, que toca instrumento, que interpreta, ok? Quer fazer uma carreira, lança o trabalho, contacta a Cima e a Cima te ajudar nisso. Que é um adulto, não é? Que gosta, ou talvez você na reforma, ou tem mais tempo para dedicar na música, e você tem ideia como fazer isso, entre em contato com a Cima está ali para ajudar tudo aquele que tem um dom, né? Às vezes Deus te dá no dom, não te enterrar lá, não te deixar lá e nunca te liga, não traz de onde que está, não trazer e acima te conseguir ajudar-nos nesse processo. Então, uma boa noite, uma boa semana com Deus e próximo sábado nos está ali, no mesmo horário, para ver falar com outro grande da música que ainda está divulga nome, mas eu sigo ele na Facebook. Um grande abraço e até o próximo programa.